Ok, nesse vídeo eu vou falar sobre a função Google Finance, que é uma função bem útil para a gente trazer alguns dados de ações que são listadas na Bolsa de Valores. Eu trouxe alguns códigos aqui, alguns símbolos aleatoriamente, só para exemplificar o que eu estou fazendo. Tá? O primeiro argumento, então, na Google Finance é o código em si, tá? Código da ação. Se eu quiser especificar o código, né, em algum mercado específico, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York ou a Nasdaq, eu escrevo aqui junto, antes do código, com dois pontos. Tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui o do Bovespa, vou abrir aspas duplas, da Bovespa é BVMF, dois pontos, e aí o código, no caso ali, PTR4. Fecho aspas e vou fechar o parêntese. Se eu não incluir mais nenhum argumento, ele por padrão vai me trazer o preço. Mas só para a gente exemplificar que vai dar certo aqui, incluindo mesmo o símbolo da Bovespa, ou se é o caso deixar somente o código da ação, ele também vai funcionar, porque aqui a gente só tem a Bovespa mesmo, né? Sobre esse código ela está listada somente aqui, então a gente consegue não trazer os dados sem precisar digitar o código do Stock Exchange. Bom, eu não quero trazer aqui o preço, né, que é o padrão, porque eu estou na coluna do nome. Então eu vou separar aqui um ponto e vírgula. Meu segundo argumento, sim, é o atributo, né, do que eu quero trazer relativo a essa ação. Então aqui eu vou digitar preço, também tem que ser em inglês e entre aspas duplas, né? Price, fecha aspas, vou dar um Enter. Não, na verdade aqui eu não quero trazer o preço, eu quero trazer o nome, né? Vamos lá. Nome, e na verdade tem que ser em inglês, name. Tá aí o nome da ação. Eu vou eliminar essa escrita aqui entre aspas duplas e vou referenciar a célula aqui do lado. Funciona da mesma maneira. Preço atual, Google Finance, esse ticker, ponto e vírgula. O preço, então, sim, price, fecha aspas e fecha parênteses. Está aqui me trazendo o preço atual. Agora o mercado está aberto, então ele vai se atualizando aqui constantemente, a cada alguns minutos ou segundos, ele vai sendo atualizado. Vocês provavelmente vão ver aqui a mudança acontecendo. A alta do dia, então ele vai fazer a análise de qual foi a maior cotação dentro do dia corrente. Google Finance. A função aqui sempre a mesma, né? Ponto e vírgula, high. Alto em inglês. Fecha o parênteses e aqui abaixo low. Ponto e vírgula, entre aspas duplas, low. Aqui abaixo do dia. O volume aqui é o volume de ações comercializadas, também, né, no dia corrente. Volume, que se escreve exatamente igual. Volume, trazendo aqui o volume de ações negociadas. A capitalização de mercado, o valor de mercado das ações. Vamos trazer aqui. Essa aqui é o market cap. Ali o valor. Depois a gente dá uma formatadinha para ficar um pouco melhor. PL é a razão entre o preço da ação e o lucro da empresa, né? Também é chamado PE, por causa do Price to Earnings. Então, e aí, na verdade, é isso que a gente vai usar na fórmula ali. Google Finance, o código, ponto e vírgula, PE, Price to Earnings. Esse aí é a razão, né, entre o preço e o lucro. E o EPS é o Earnings Per Share, quer dizer, o quanto de lucro que a empresa está tendo por ação que está sendo negociada. Então, a gente vai EPS. Enfim, essas são informações só que estão disponíveis aí para todas
as ações e a gente pode utilizar ou não elas, né, dependendo do que a gente quiser fazer. Alta de 52 semanas, ou seja, ele vai analisar as últimas 52 semanas e vai trazer o ponto, né, a cotação mais alta ali desse período. Então esse daí é o High 52. E analogamente a gente tem a baixa das últimas 52 semanas, que é o período assim de um ano, né? Olhando um ano para trás, o Low 52. Aí aqui a variação, quer dizer, a variação da ação nesse momento, em tempo real. Na verdade não é tempo real, né? Ele até aponta aqui embaixo que tem um delay de até 20 minutos, então não necessariamente quer dizer que esse é o preço que está acontecendo nesse momento lá, mas é bem próximo, tá? Para fins de dar uma olhada assim, e analisar, tá tranquilo, né? Google Finance, Change, isso aqui, o quanto a ação está subindo ou descendo nesse exato momento, né? Ou no caso dentro daquele período ali de 20 minutos, e ali a variação em percentual. Então, Google Finance, esse código, e aqui é Change PCT, que é percentual. Aí, 0,11 na verdade é 0,11%, né? Então, aqui se eu colocar em percentuais, ele não vai estar entendendo, ele está transformando em 11%, na verdade é 0,11%, né? Então nós vamos voltar aqui para a formatação normal. Vou copiar essas fórmulas todas aqui para baixo e eu tenho, né, essas informações todas de todas essas ações. Vou ajeitando a formatação aqui conforme eu quiser. Por exemplo, as que são em reais eu transformo aqui em reais para ter uma ideia. Depois eu posso fazer, né, colocar um filtro e dar uma ranqueada para ficar legal. Aqui também tudo em reais. E essa aqui é em percentual. Tá meio ruim de ver assim, né? A gente talvez faça uma mudança. A gente divida isso aqui por 100. Vamos dividir isso aqui por 100 e arrastar para baixo, que daí eu consigo aplicar o percentual ali e ele fica mais fácil da gente ver. Depois eu aqui posso também fazer uma formatação condicional e por exemplo, tudo que estiver variando aqui para tanto na variação quanto no percentual, incluir uma formatação condicional, e aí tudo que for, por exemplo, menor do que 0, eu quero que fique em vermelho, deixar sem preenchimento e com o texto em vermelho, e tudo que for maior do que 0, eu quero que fique sem preenchimento e com texto verde. Vou dar um concluído. E aí dinamicamente ele vai estar alterando aqui a formatação de acordo com a cotação ali no momento que está sendo atualizado. Tá? Ele leva eu acredito que alguns segundos assim ele vai atualizando, ou minutos, enfim, a cotação, mas é bom para a gente sempre ter uma ideia de como estão determinadas ações num determinado momento. No próximo vídeo eu vou fazer trazendo os dados históricos dessas ações, que também a gente pode fazer. Tem alguns outros atributos aí que a gente pode trazer delas, é um pouco mais limitado, mas enfim, a gente consegue trazer dados históricos e isso também é muito útil para a gente fazer alguma análise do desempenho da ação no passado, enfim, ou estudar algum tipo de correlação, é bastante útil. Tá bom, galera?
Fiquem ligados aí que sem demora vem mais vídeos. Por favor, curtam esse se vocês curtiram e se inscrevam aí no canal. Um abraço, até mais.